pareça. Isso está na rede de comunicação, isso está no dia a dia, está em tudo que é lugar, aonde você olha, tem uma criança, eu chamo logo de criança, né? Porque são crianças, são os filhos dos seus pais, que estão com seus corpos de fora, na rede de comunicação, no dia a dia, por tudo quanto é lugar. Os seus pais não dizem mais nada, seus pais não têm mais autoridade, nem as suas mães sobre os seus filhos. E por que não tem? Porque também estão com seus corpos de fora. Eu costumo dizer que hoje em dia este é o foco. O foco é corpo, o foco é beleza, o foco é cada um querer mostrar o que está fazendo e mostrar mais bonito o que está comendo, o que está vestindo, a beleza que está usando no seu corpo. E infelizmente o homem está baixando a cabeça, que seria um varão, seria um rei, ele está de cabeça baixa. É como se o homem estivesse dormindo e as mulheres estivessem acordado, estivessem no topo, chutando eles. E além de chutar, eu vejo isso, usando eles como se fosse objeto de consumo. E ele nem enxerga isso, porque a grande verdade é que o leão, ele gosta de correr atrás da sua caça, de pegar a sua caça, correr atrás. E hoje em dia o leão não precisa mais, a caça está à disposição, está atraindo os homens. E os homens só saem machucados a cada dia. Eu vejo uma terra que está desta forma, estou falando aqui com uma terra que está desta forma, onde aquilo que tinha valor, que seria as mulheres, elas estão pegando o seu valor, jogando na lata do lixo. Como se fosse nada, o seu respeito, o seu caráter, a sua honestidade, a sua essência, a sua coroa de rainha. Estão jogando na lata do lixo. Muitas delas virando rei, e muito rei virando rainha. Por isso que eu sempre digo essa palavra. Porque muitos homens realmente estão virando rainha, enquanto as suas mulheres estão trabalhando, estão dando duro, né? Eles dormem até 10 horas, 11 horas do dia. Muitos nem trabalham, são sustentados pelas suas mulheres. E isso não está errado, num ponto de vista. Não é o homem que deveria sustentar a sua casa e a sua esposa, a sua família, educar seus filhos, educar sua esposa. Mas infelizmente hoje em dia está tudo o contrário. Elas tiram a roupa, faz o que quer, estão por cima do homem, chutando a pontapé, usando eles como se fosse cachorro. E eles não se dão valor, e a cada dia se cobre, e a cada dia elas tiram sua roupa, e eles a desejam, vai atrás, e cada vez sai machucado. E eu digo assim, será que é só eu que estou vendo isso? E isso dói porque o Senhor no céu, como é que Ele está vendo esse planeta? Como é que Ele está vendo abaixo do sol tudo que está acontecendo nessa terra? Como é que Jesus está vendo isso? Porque quantas pessoas dizem que são servos do Senhor e não se machuca com isso tudo? Não se sente ofendido, machucado, não se sente triste. Então eu digo, por que eu me sinto triste? Eu digo, Senhor, se é o meu coração, tira de mim esse coração, troca por outro coração. Porque eu me sinto estranho de andar nessa terra, de ver a terra, esta nação desta forma. E eu digo assim, eu não posso fazer nada para mudar essa terra, só Jesus pode. Mas eu posso dizer aqui para você que está do outro lado me ouvir, isso é justo, isso é certo, o que nós estamos vivendo. Adianta nós falar de um evangélico, onde muitos estão no evangélico, mas não teve mudança de vida, nem de caráter, nem de nada, nem de veste, nem de nada. Estão vivendo os seus desejos. Esse evangélico salva. E as pessoas não querem ser confrontadas, de jeito nenhum. Se você confrontar, elas vão para cima de você a todo vapor. Porque elas querem continuar do jeito que está, elas não querem mudar, de jeito nenhum. Eu peço um relivramento nessa terra, algo grande que possa mudar esta nação. Eu digo, Maranata, Senhor. Agora venha, Senhor, com seu poder de glória. Porque só Tu pode mudar essa nação. Só Tu pode fazer nessa terra. O homem não pode. Nem eu posso. Eu sei que o que falo machuca muita gente. E a maioria das mulheres não concorda com o que eu falo. Imagina um marido ou um namorado andando com a sua esposa ou sua namorada do seu lado, com o seu corpo de fora. Todo mundo olha para essa mulher. Todo mundo a deseja essa mulher. Sabe por quê? Ela está com as suas intimidades de fora. E não é verdade o que eu estou falando, igreja. E a terra, ela está desta forma. Ela está exatamente desta forma. Se você quiser, você tem uma namorada ou tem uma esposa, sabendo que ela vai andar do teu lado com o corpo de fora, se bem até os teus amigos a desejam. Senão você fica sem. É simples assim. A terra está desta forma. E como elas vão enxergar que isso é vergonha? Não enxerga, porque os seus olhos já estão tampados, assim como os seus ouvidos. Então a vergonha para elas, eu sempre digo, não é vergonha, é chiqueza. E por quê? A sociedade inteira está desta forma, o planeta está desta forma. E cada vez o errado se tornando certo e o certo se tornando errado. E quem está com certo está sendo esmagado, está sendo ignorado, está sendo chutado, está sendo chamado de preconceituoso, de racista. Essa é a verdade. Ou vocês acham que o que estou falando é tão exagerado? Levanta seu nariz, levanta seu orgulho e não quer saber. E ninguém poderá fazer nada. Porque nós estamos falando de uma só mulher, nós estamos falando de bilhões em toda a Terra. Nós estamos falando de um planeta que está desta forma, está sem controle por causa do pecado. Está sem controle, está fora de controle. Está pior do que a cidade de Sodoma e Gomorra. Muito pior. E você olha, você não vê ninguém sozinho. Você não vê família, mas você não vê ninguém sozinho. O que você vê é o retrato da vergonha. Todo mundo, na maioria das vezes, de 89% na prostituição. Ou seja, você não vê ninguém sozinho, mas ninguém quer compromisso. Fica com um, fica com outro, fica com um, fica com outro. Homens matam mulher, mulheres matam homem. E o planeta está desta forma. Por quê? Eles não respeitam mais uns aos outros. Você entendeu? Não há respeito, não há dignidade, não há honestidade, não há caráter, não há honra, infelizmente. Muitas delas arrumando filho, na maioria das vezes não sabe nem quem é o pai, ou uma só arruma filho com 4, 5 pais diferentes, e quem sustenta seus filhos são os próprios governantes. Quem sustenta é pai, quem sustenta, é essa palavra que eu digo é dura, quem sustenta manda. É por isso que Satanás está dominando a terra, porque se ele sustenta, se ele manda bolsa por tudo que é tipo de bolsa, se ele dá para sustentar essas crianças, então significa que ele manda. E se ele manda, tem que obedecer. Você entendeu? É por isso que a terra está desta forma. O povo está obedecendo Satanás, ignorando Jesus. Não obedece Jesus, mas obedece o Satanás. E ele tá de chifre por acaso? Ele está no corpo das pessoas. Ele usa autoridade, fonte de comunicação e tudo mais em toda a terra. Infelizmente, esse é o planeta. Ou você aceita viver errado, ou você vive sozinho. É simples assim. E aí, vendo tudo isso, o que eu posso ver? Uma rede de comunicação e uma raça de ser humano, sorriso falso, postagem falsa, roupa falsa, maquiagem falsa, corpo falso. Você só vê falsidade. E não temos uma terra mais com vida, nada vai sobreviver nessa terra, nem as pedras, até elas vão se derreter. Aonde temos maquiagem, aonde temos uma falsa aparência, uma falsa postagem. Você veja que a pessoa vai lá, de repente faz um sorriso, faz uma foto, aí manda pra lá, manda pra cá, e o planeta está desta forma. Você vê isso a cada milésimo de segundo, de umas postagens falsas, de vida falsa. O povo vive de falsidade.
E de falsidade não tem uma terra. E de falsidade ninguém vai entrar no céu. Tá entendendo como é que é as coisas? Eu só entro no céu com a minha honestidade, com a minha verdade, com palavras verdade. E nós temos um planeta de pessoas que elas falam uma coisa, mas o seu comportamento não mostra. Você entendeu? Como que eu posso falar uma coisa, mas a minha veste passa outra, minhas palavras passa outra, o meu comportamento passa outro caráter. Não bate, você entendeu? A grande verdade, eu costumo dizer, é como se eu fosse um ator, é como se eu trabalhasse numa novela, num filme, estivesse fazendo uma apresentação. Nós vemos uma terra desta forma, que as pessoas estão vivendo como se fosse ator. Você entendeu? Ator, as pessoas estão atuando. Eu digo que 99% das pessoas estão atuando nessa terra, sendo ator. E nós vamos entrar no céu sendo ator, igreja. Nós vamos entrar com honestidade, com verdade. Você entendeu? É assim que a gente vai entrar. Vai ser difícil? Tá sendo difícil. Vamos mudar a terra? Não. Só Jesus tem o poder de mudar essa nação. Mas a gente temos que continuar carregando a cruz da verdade, falando a verdade, por mais difícil que seja. Mesmo você sentando e não tendo ninguém do teu lado. Mesmo você caminhando sozinho. E todo mundo olhar e dizer assim, olha lá, aquele lá tá sozinho, tá perdido na vida. Mas ele não vê que Jesus esteja com você. Vamos ser assim, mas vamos aprender a carregar a verdade, a imagem da cruz da verdade, porque é só ela que vai nos salvar. E nós só temos autoridade se tiver a verdade. Se não tiver verdade, não tem autoridade. Uma pessoa não tem autoridade nem para falar. Ela só tem autoridade para baixar a cabeça. Isso não é autoridade, isso é vergonha. Quando você baixa a cabeça, é vergonhoso, você tem que baixar para que os outros falem. E a gente só tem autoridade quando a gente, na verdade, quando a gente tem autoridade, a gente pode levantar a nossa cabeça, ficar, sabe, de cabeça erguida, olhando olho no olho. Sabe por quê? Porque você carrega a verdade, você vive de verdade. Então você olha olho no olho, você não tem que baixar a tua cabeça, botar a tua cabeça entre as pernas. Então, infelizmente, a terra está desta forma, igreja.